tarde a todos os alunos do segundo ano. Vamos para a nossa aula de física dessa semana e nós resolvemos comentar as questões de física a nível de segundo ano da prova da UES que aconteceu nesse final de semana passado, né? Vestibular 2022 da UES, que no final de semana ocorreu, e aí eu achei interessante comentar as questões de física para que vocês tenham uma noção do nível das questões que são cobradas em vestibular, até porque vocês já estão se aproximando do terceiro ano, né? E alguns vão querer fazer vestibular da UES ou outros vestibulares, e é bom a gente ter contato com esses tipos de questões. Então vamos para a nossa aula. Questões de física de nível de segundo ano do vestibular da UES 2022, o caderno 1. Por que eu estou dizendo aqui que é do caderno 1? Porque a prova da UES ela tem vários cadernos, são 4 cadernos para evitar que haja tentativa de cola ou mesmo que haja cola durante a prova. Então os cadernos são numerados e as questões são colocadas em ordens diferenciadas em cada caderno. A questão 1 do caderno 1, ela pode ser a questão 2 do caderno 2 ou questão 5 do caderno 3, né? Então a ordem das questões em cada tipo de caderno ela muda. Nós estamos aqui pegando a sequência de questões, o número da questão segundo o caderno 1. No segundo semestre do ano é comum ocorrer uma baixa umidade. Essa é a questão 39 do caderno 2, né? No segundo semestre do ano é comum ocorrer baixa umidade relativa do ar, ou seja, baixa concentração da substância H2O no ar. Em relação ao estado da água, na situação acima descrita, é correto afirmar que ela está. Então vamos lá. O ciclo biogeoquímico, né? Bio, vida, geo, terra e químico. Então, o ciclo químico da água na terra, né, passa por 3 estados da matéria. Então a gente tem a água naturalmente na terra em 3 estados: estado sólido, estado líquido e estado gasoso, né? Nos polos ela normalmente está em estado sólido, né? Em algumas regiões do planeta, durante o inverno, períodos muito frios, nós encontramos a água nesse estado sólido. Na maioria do nosso planeta, a água está no estado líquido, e nós temos também a água no estado gasoso, formando a nossa atmosfera. Ao atingir o estado gasoso, essa substância forma o vapor d'água, um dos principais componentes do ar atmosférico, invisível, de forma e volumes variáveis. Então, o vapor, do termo latim vapore, é uma substância na fase de gás ou na fase gasosa. Então, a água ela se encontra na atmosfera exatamente no estado gasoso. É o vapor de água. Quando nós aquecemos a água sobre a superfície da Terra e ela chega a um certo valor de temperatura, ela evapora e se coloca na atmosfera na forma gasosa. Questão 40. Em fotografias, fala-se muito de foco de lente. Imagem fora de foco, imagem bem focada, etc. De modo simplificado, pode-se imaginar que o conjunto óptico de uma máquina fotográfica seja apenas uma lente delgada convergente. Em uma lente desse tipo, idealmente o conjunto de todos os pontos que estejam na mesma distância focal pertence a uma mesma superfície. Então nós temos aqui, uma lente delgada, quer dizer, uma lente fina, convergente. Ela tem o eixo principal, ela tem um foco, e a distância entre o centro da lente e o foco é chamada de distância focal. Então essa linha vermelha aqui está mostrando o plano que passa pela distância focal. Então o conjunto de todos os pontos que estão sobre o foco, né?
conjunto de todos os pontos que estejam na mesma distância focal pertence à mesma superfície. Então, se esses pontos estão na mesma distância focal, eles são pontos que coincidem uns com os outros. Então, o conjunto com o mesmo ponto de distância focal. Então, os pontos são colineares. O que é isso? Co, mesmo. E linear, linha. Então, são os pontos que estão na mesma linha. Se eles estão na mesma linha, eles estão no mesmo plano. Então, eles são planos. Aí, com isso, eu já elimino o item C e o item D, que diz que eles estão numa superfície esférica. Na verdade, eles estão numa superfície plana, porque eles são coplanares ou colineares. Co significa mesmo plano, mesma linha. Veja bem, aí o item A já vem dizendo que são tangentes. Eu só posso falar de tangenciamento se eu estiver falando de círculo. A reta tangente é uma reta que toca uma superfície esférica em um único ponto. Como a superfície é plana, eu não posso dizer que os pontos são tangentes, que o eixo é tangente. E aí, se nós vermos aqui que eles estão no mesmo plano, na mesma linha do foco, significa que eles estão a 90 graus do eixo principal. A linha que contém os pontos é perpendicular ao eixo principal, faz 90 graus com ele. Então, a resposta certa seria B. Os pontos são planos, estão num plano, e esse plano é perpendicular ao eixo principal. Se eu ver aqui, ó, tá aqui o plano que tem o eixo principal, e está aqui o outro plano, que é o plano que contém os pontos que estão na distância focal. E esses dois planos são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus entre si. Então, item B. Vamos para a próxima. Em função da Covid-19, o acesso a locais públicos fechados tem sido permitido mediante a aferição de temperatura corporal das pessoas. Considerando um limite superior de 37 graus, assinale a opção que corresponde à temperatura que está acima desse limite. Então, vamos ver as temperaturas que estão acima desse limite. Então, vamos pegar 37 graus e vamos transformar isso para Fahrenheit e para Kelvin. E vamos ver 37 graus equivale a quantos graus nessas unidades. Então, 37 Kelvin, ela já está descartada, pois a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Então, 37 graus Kelvin, ela corresponderia a uma temperatura negativa baixíssima, quase inatingível. Então, de cara, a gente já descarta isso aqui, ó. Essa temperatura seria uma temperatura Tc igual a menos 200 e alguma coisa. 273, né? Eu ia fazer 273 menos 37, daria menos 236 graus Celsius. Essa temperatura seria até uma temperatura inatingível para os padrões do universo. Então essa 37 Kelvin já estaria a temperatura muito baixa, passa longe do limite acima de 37 graus. Vou apagar aqui esse cálculo que eu fiz aqui para a gente daí 37 graus Kelvin seria 30 graus Celsius em Kelvin. Eu vou transformar. TK é TC mais 273. Se eu somo 37 mais 273 dá 300 graus Kelvin. Então 37 graus Celsius é 310 graus Kelvin. Logo 309
também não é. Está abaixo e não acima. Então eu já eliminei a C e a D. Vamos fazer a conversão para Fahrenheit. PC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Então 37 sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Daí eu tenho que 37 dividido por 5 dá 7,4 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí eu vou ter que TF menos 32 é 9 vezes 7,4. E aí eu tenho que TF menos 32 é igual a 9 vezes 7,4 dá 66,6. Aí eu chego que a temperatura TF é igual a 66,6 mais 32, que dá 96,6 graus Fahrenheit. Então veja bem, 37 graus Celsius é 96,6, ou é 98,6. Portanto, 97,7 está abaixo. E 104, a temperatura que está acima é esta aqui, 100,4. Está acima de 98,6. Item A seria o item correto. Então, pessoal, é isso aí. Comentamos essas questões. Lá no Classroom, há questões parecidas com essa para que vocês resolvam essas questões, né? Depois vai lá no Classroom e resolvam as questões. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.